Olá, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da pergunta: morar na roça, o melhor lugar? Será? Será que na roça é tão bom assim como você vê nos vídeos? Porque quando você vai abrir a capa, lá tá tudo bonito, escolhe-se as melhores capas, os melhores locais da roça para mostrar, né? Então as pessoas logo se encantam com a questão do sítio. E elas não estão erradas, não. Porque viver na natureza é muito bom, né? Estar em contato com as aves, as árvores e tudo que a roça oferece é muito legal, muito gratificante. Porém, há muitos desafios para quem mora no sítio. Na fazenda não tenho essa experiência porque é algo maior, né? É algo mais amplo. Agora no sítio eu posso falar um pouco. Eu nasci na roça, nasci no sítio, bem longe da cidade. E na época que eu nasci, há alguns anos atrás, né? Era muito complicado morar na roça, muito difícil. Aí o que aconteceu? A gente mudou para a cidade. A gente não. Os meus pais permaneceram lá, mas os filhos mudaram, foram para a cidade, boa parte deles. E eu fui uma delas. Vivi muito tempo na cidade e depois que eu me casei, ainda permaneci muito tempo por lá. E a gente tinha um pouco de receio, de medo de voltar a morar na cidade ou morar na roça, embora fosse um sonho, né? Porque lembranças da infância que a gente guarda, da época que viveu na roça, eu acho que são coisas inesquecíveis. A gente nunca esquece. Então essa é uma das coisas também que eu queria para deixar para as minhas netas, para os meus netos, essa experiência de viver um pouco, se experimentar essas coisas da roça, né? Então, isso é bom, muito bom. Essa é a parte muito boa. Agora, o que acontece? Você morar na roça é uma lida constante, você não para de trabalhar. Se você acha que vai ter folga, vai ter férias, vai viver uma vida tranquila, sem muito trabalho, é puro engano. Porque quando a gente está na roça, sempre tem alguma coisa para fazer. Embora você sente ali, descanse um pouco, isso também é bom. E quando a gente trabalha num trabalho diário, para os outros, né? Na cidade, por exemplo, você não para. É a- aquele expediente corrido e você não para. Tem locais até que você não pode nem sentar. Você tem que estar de pé o tempo todo. E a roça tem essa vantagem. Você pode sentar, você pode esticar as pernas. Mas lembrando que assim que você levantar, você tem algo novo para fazer. Você tem outra coisa para fazer. Embora você sente aqui para descansar um pouco, lembre que tem um trabalho lá esperando por você. Tem gente que acorda cedinho, né? Tem gente que mora na roça e acorda já 4 horas da manhã, porque adianta as coisas. A gente aqui não, graças a Deus, a gente acorda um pouquinho mais tarde. Mas, às vezes a gente termina o dia e diz, não deu tempo de fazer o que tinha que fazer. Aí no outro dia tem muito mais coisas para a gente fazer. Agora também é outra coisa boa, é que a gente não fica ocioso. Quem mora na cidade, né, terminou de fazer, dona de casa, por exemplo, termina de fazer as coisas da cozinha. Coisa de casa você não para nunca. Mas você termina e hoje com a questão do celular, você vai para o celular, você vai para a TV, que aí você não ocupa sua mente com coisas mais agradáveis.
no campo tem essa vantagem, que você tem sempre algo novo para fazer, você tem um bicho para cuidar, você tem algo para varrer, você tem um jardim para lidar. Então, isso não te deixa ocioso nunca. No sítio não tem essa de ficar ocioso. Aí você pode até ficar entediada com tanta lida. Mas ocioso mesmo você não fica. Então tem essa vantagem. Quando eu vim para o sítio, eu queria isso também. Porque você fica, às vezes, só ligada na TV, vendo notícias. Isso até te adoece, né? Você fica no celular, vendo redes sociais que não vai levar a lugar nenhum. Isso também preocupa. Então, no sítio você se distrai. Você ouve um passarinho cantando. Quando você se senta ou se deita para relaxar no seu alpendre, você vê as galinhas passeando no quintal. Então, tudo isso tira distração e te traz uma tranquilidade. Isso é muito bom também. Aí eu queria falar, morar na roça é o melhor lugar? Será? Você só vai saber disso quando você tiver sua própria experiência. A minha experiência aqui, por eu ter nascido na roça, eu tinha sempre esse desejo de voltar. Tem gente que não tem. Eu tenho uma irmã que ela gosta de passear na roça, ver as coisas da roça. Mas para morar, para cuidar, não, isso não é com ela. Mas eu já gosto disso. Então, eu queria essa experiência. Porque, como diz a Bíblia, que o homem ele veio do pó e ao pó ele vai voltar. Então, essa experiência que você tem com a terra é algo que faz parte da sua matéria mesmo, né? Então, tem homens que trabalham a vida toda para na velhice ter um local tranquilo, um lugar com a roça, com galinha passeando no quintal, com o bichinho correndo. Então ele trabalha a vida toda, às vezes se mata para conseguir algo na vida para poder ter um pedaço de terra assim. E isso não é necessariamente algo que você tenha que se matar tanto para fazer isso, né, gente? Hoje, para morar no sítio, você encontra sítio de todo preço. Às vezes você tem uma casinha na cidade, caindo nos pedaços, mas que vale algum dinheiro, né? E que você pode vender e comprar um terreninho num sítio e que lhe dá espaço, né? Porque no sítio tem essa vantagem de você não precisar ter a sua casa colada com alguém. Aqui não, você tem liberdade para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para frente. Então é algo que você pode criar e inovar. E se você for uma pessoa criativa, você pode fazer da sua casinha um paraíso, onde as pessoas quando chegam ficam encantadas. Isso é muito legal, bem legal. Então, são essas as vantagens de você vir morar na roça, gente. Então, eu quero dizer com esse vídeo que eu tô bem feliz. Tenho coisas a realizar ainda, que o sítio para ficar do jeito que a gente quer exige muito trabalho. Hoje você tira uma palha no coqueiro, amanhã você tem que limpar outra planta, você tem que cuidar da galinha, você tem que cuidar das árvores frutíferas, você tem que cuidar da casa. Sei que é uma lida constante e eu tenho outro trabalho ainda. Fora do sítio eu tenho outro trabalho. Mas mesmo assim, o tempo que eu estou em casa, e aliás, só em você, eu trabalho na cidade, vou lá 2 vezes por semana, mas quando a gente sai de lá, a gente sabe que está saindo da cidade para ir para um cantinho reservado seu, no lugar sem barulho. Então, e só isso, só em pensar nisso, já é uma grande alegria pra gente, porque a gente está saindo de casa para ir trabalhar como se fosse uma viagem. Quando você sai do trabalho, que vai voltar para casa, também é como se fosse uma viagem. Então, no caminho, você vê distrações, você vê muita coisa legal. Então,
é isso, gente. Por enquanto, o que eu quero falar a respeito do sítio. Tem suas limitações, tem suas dificuldades, mas as experiências boas são muito mais gratificantes. Então, se você quer ter essa experiência, não tenha medo. Ó, eu tenho já 60 anos, fiz 60 anos agora. Quando eu vim pra cá, eu tinha 55, tô aqui há 5 anos. 5 anos. Então, eu pensei o seguinte, se eu tenho 55 e morar na roça é algo que eu quero realmente fazer, tenho muita vontade de fazer, eu vou para lá. Se eu não puder ficar lá na velhice, bem velhinha, eu volto para a rua, não tem problema. Mas eu já vivi boa parte e nesse período, com certeza, eu vou ser bem feliz. Então, foi é o que eu tive que decidir, né? Se eu queria permanecer na cidade, entediada, ociosa, né? Ou se eu queria ter essa experiência de vir morar na roça pelos 20 anos, que eu calculei mais ou menos isso. Eu vou para lá com 55, se eu passar lá 20 anos, vier de lá com 75, se eu viver todo esse tempo, vivi bons momentos na minha vida. Então, foi isso que pesou. E assim, mesmo você tá na cidade, você tem uma casinha e você que tem vontade de fazer isso, de morar na roça, faça isso, gente. More por lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, o tempo que der. Quando não der mais, você volta para a cidade, você vende lá e compra outro local na cidade, você aluga. Não dá para morrer por conta disso, gente. Mas viva essa experiência. Eu lhe aconselho a fazer isso. E hoje em dia no sítio, grande maioria dos sítios, não se for muito isolado, né? Mas se tiver uma estrada na frente e tiver alguns moradores por perto, normalmente tem água já encanada. Aqui pra gente tem água encanada da distribuidora do estado e tem poço artesiano, né? Então, essa é a dificuldade que a gente sente quando a gente pensa em morar na roça. Então, se você não tem um riacho, um rio que corre por perto, você vai precisar disso, da água. Então, tendo água. Hoje, todos os sítios têm luz. Antigamente, quando eu era criança, a gente se iluminava com a lamparina. Mas hoje está muito diferente. Internet você tem em casa, né? Telefone. Essas facilidades que a cidade oferece, você tem em casa. Os shoppings hoje, você vai para o shopping se distrair. Você tem vontade de comprar muitas vezes e não tem o dinheiro para comprar, né? Você vai para passear. Então, se você quiser fazer isso ainda morando na roça, até se acostumar, você vai. Tem shopping em toda a cidade. Tem feirinha, aquelas feirinhas das cidades, aquilo é uma alegria, gente. Você poder participar da feira, visitar, é muito legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha deixado vocês motivados, e é esse o meu propósito. Eu peço que não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, tá bom? Com aquelas pessoas que têm vontade, desejo de vir morar na roça, aquelas pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. Então, que vocês possam ajudar o canal. Até lá!